Começa agora mais um Paralelas Podcast aqui dos nossos estúdios no Grupo RBS, na 0 Hora, aqui na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, hoje com um convidado muito especial. Sou fã de carteirinha, é um dos maiores artistas que esse Rio Grande do Sul já viu nascer. Ele deve ser conhecido de vocês de algum lugar, ou é da TV, ou é das locuções, ou é das propagandas, ou é do teatro. Ele já foi o marido do Dr. Pompeu, ele já foi o Homem de Perto, ele já foi o Viriato do Laços de Família. Tantos personagens, fez Casa das Sete Mulheres, o Quatrilho, que está fazendo 30 anos agora, que levou a gente pro Oscar. Que mais? TV Pirata, Dores para Maiores, Malhação, Turma do Didi. Esse cara fez filme até com a Xuxa. E ele tá aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, dessa grande experiência. Zé Vitor Castiel, é um prazer te receber. Eu sou tua fã, adoro teu trabalho. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Olha, Juliana, primeiramente eu queria te agradecer essa gentileza dessa apresentação tão... Mas a apresentação deixou tanta coisa de fora. Vocês têm que ver o currículo desse cara. É um negócio assim interminável. Ele já fez tanta coisa na vida. São mais de 20 mil locuções, é isso, né? São. 50 longas, curtas. Muita coisa. Olha, assim, é muita eu coisa. brinco, né, que nós aqui no Rio Grande do Sul, desculpe, a gente não tem tempo para ser estrela, né? É porque aqui a gente gosta muito de trabalhar. Eu me sinto um operário da arte, sabe? Isso é uma coisa muito boa, na verdade, para mim, porque foi o que eu sonhei fazer, né? Eu desde menino, desde adolescente, eu sonhei em fazer isso. Então eu faço o que eu gosto. Eu acho até que a minha vida está um pouco desviada, minha vida profissional está um pouco desvirtuada, porque eu na necessidade, nos anos passados, de ter que me autoproduzir, digamos assim, né? Eu aprendi a produzir outros também. Empreender na cultura com outros colegas também. E hoje a minha vida de empresário, ela tá grande. Eu não queria isso, eu queria estar no palco, né? Queria estar trabalhando. Enfim, mas eu queria te agradecer muito essa gentileza dessa apresentação e dizer que quanto tempo eu puder mais continuar trabalhando na minha arte, eu vou fazer isso. Vamos falar lá do começo? Foi nos anos 80 que começou a tua carreira? Como é que foi? Não, na verdade, eu comecei antes, muito né? antes, Muito porque eu estava no Colégio Farroupilha, né? E eu tenho um tio que marcou muito a minha vida, Antônio Abujanra, que foi um dos grandes diretores de teatro desse país. E lá pela década de 70, eu tinha 14, 15 anos, 73, 74, por aí, eu já ia a São Paulo ficar com meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, né? Então tio de verdade, né? E eu ia assistir teatro. Eu era menor de idade, em épocas de regime de exceção, de censura, portanto, e eu podia, então, assistir as grandes atrizes e os grandes artistas de teatro do país, eu assisti das coxias, né? Ali que tu te apaixonou completamente. E decidiu que era isso que tu queria para tua vida. E aí, aos 15 anos, eu montei, junto com outros amigos, colegas e amigas, um grupo de teatro no Colégio Farroupilha. E ali começamos a trabalhar e tal, fui para o palco. E naquela ocasião aconteceu o seguinte, que quando a gente fez um espetáculo chamado... Eu não me lembro o nome do espetáculo, mas era um espetáculo em cima um espetáculo tilelê, assim, bem riponga, sabe? Bem da época, né? Uma coisa em cima da obra do Hermann Hesse, O Profeta, sabe? Aquelas coisas bem riponga mesmo. E o espetáculo, nós concorremos a um teatro, a um concurso, festival de teatro amador em Novo Hamburgo, naquele Teatro da Praça, que hoje é o Teatro Pascoal Carlos Magno, e eu já explico por que é. E ali nós encenamos esse espetáculo e ganhamos quase todos os prêmios, né? No júri estava o Pascoal Carlos Magno próprio, né? E o prêmio que nós tínhamos, além dos troféus e tal, que eu tenho até hoje, é um troféu assinado pelo Grupo RBS. Talvez um dos primeiros troféus da RBS. Eu tenho lá guardado, eu podia ter fotografado para te mostrar. A gente ganhou, além dos troféus, uma pequena temporada no Teatro de Câmara. E evidentemente que para fazer uma temporada o espetáculo precisava passar pelo crivo da censura,
né? E ele foi a Brasília e voltou totalmente cortado. Um espetáculo que fora composto por 10 adolescentes, era uma criação coletiva, e acabou todo censurado. E não houve essa temporada. E ali eu me desiludi e disse, não, assim eu não quero, e prestei vestibular para Direito. E, enfim, eu me formei em Direito, mas um pouco antes de me formar eu já estava preocupado que não era aquilo que eu queria e tal. Mesmo assim, eu ainda participei de uma das primeiras turmas da Escola Superior da Magistratura, pensando em ser juiz. Caramba, tu queria ser juiz? Eu queria ingressar na magistratura, não sei. Eu adorei a faculdade de Direito, era muito legal. Mesmo? Mas eu tinha aquilo dentro de mim, não era a profissão que eu queria. Fui fazer uma aventura, meu pai, naquela época a gente pedia permissão aos pais, né? Meu pai tinha me dado um Fusca 0 km, que eu pedi permissão, vendi e fui para a Europa, né? Sozinho, e fazer uma experiência e tal. Eu ainda era um menino, na verdade. Aí, quando voltei, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia e tal, mas me dei conta que não era aquilo e comecei, então, a buscar uma maneira de sei lá, um sonho de entrar, subir no palco. Isso se concretizou, começou a se concretizar, Ju, na verdade, tem a famosa festa dos 100 dias, né? 100 dias antes da formatura. E tinha, nunca me esqueço, nos altos daquela loja Gaúcha Cara, ali nos altos da Protásio Alves, teve um jantar, se fazia um jantar ali, então. E ali tinha um show de variedades, né? E tinha um animador no palco contando piadas. E não sei porquê, o cara olhou para mim e disse, não quer contar umas piadas aqui? E eu disse, quero. E eu subi, fiquei quase 40 minutos contando piadas, que era realmente as coisas que eu fazia, que eu lia todos os livros, até hoje eu faço isso, mas eram as piadas do Pasquim, as piadas da Ele e Ela, piadas da Playboy, piadas da Caserna. Luiz Fernando Veríssimo, eu devorei a obra do Luiz Fernando. Saudoso. Saudoso, né? E todos aqueles caras assim que fizeram o humor naquela época, assim, que vinham, que era o Enfio, que era, enfim, tanta gente que eu vou me esquecer, né? O Ziraldo, aquele pessoal do Pasquim também. E aí então eu fiquei colecionando aquelas historinhas, que não eram anedotas, mas eram historinhas, e eu fiz isso e eu me dei conta, pô, eu preciso dar vazão a isso. E aí que eu comecei a correr atrás, então procurei. Eu estava numa festa de aniversário de um amigo meu, e estava lá o grande ator Ludoval Campos, que está radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, ainda está lá. E eu disse, pô, aquele velho papo que eu já ouvi 300 vezes. Eu acho que eu tenho talento, quando eu falo as pessoas se divertem, eu só preciso de uma oportunidade. Só que dessa vez, pro Ludoval, não sei o que houve, não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E uma semana depois, eu recebo um telefonema de um cara chamado Néstor Monastério. Isso era 1982. Aquele portunhol, né? Tu quer vir tomar um chimas aqui em casa? Eu quero, eu fui. E aí conversamos e tal, e expliquei toda a ladainha de novo para ele. Eu era um guri, na verdade. E aí passou assim uns 10 dias, me liga o Néstor, não existia celular, hein? Me liga o Néstor e diz, eu tenho uma substituição para fazer no Rasca Coração. Pô, logo Rasca Coração, o Edvaldo Viana Filho, ainda estávamos sob a égide do finalzinho da ditadura, mas estávamos, né? E ele disse, o Camilo de Leles saiu do elenco e quero que tu substitua. Eu digo, como assim substituir o Camilo de Leles? Bom, quero. Foi uma irresponsabilidade minha. E aí, na época, eu me lembro que o elenco ficou muito desconfiado, não ensaiaram comigo, eu ensaiei sozinho. Luiz Strasburger, que está radicado em Florianópolis agora, grande, querido amigo, era o assistente de direção, então ele fazia folhas com uma seta por onde se entrava em cena, uma seta por onde saía e o ponto onde se dava o texto, onde ele fazia um balãozinho com o texto. E assim eu ensaiei. Então eu sabia por onde eu entrava, por onde eu saía, onde eu parava em cena e que texto eu dizia. Foi assim que eu ensaiei. Tive uma ajuda muito grande também do ator Elison Couto, que é um querido.
E eu acabei estreando no teatro profissionalmente, de uma maneira precária, no Teatro Pascoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo. Que história, hein? A vida dá muitas voltas, né? E tu vê, tu começou com a arte num tempo de ditadura, em que era muito difícil, e viveu um outro momento agora, recentemente, em que os artistas foram chamados de bandidos, marginais, vagabundos. É difícil fazer arte no Brasil? Eu acho que é difícil fazer qualquer coisa no Brasil. Né? Tem muita fiscalização, assim, Mas com relação à arte, a arte é uma profissão como qualquer outra, né? Talvez envolva um pouco mais de sentimento, mas não posso dizer que um artista se dedica mais à sua profissão do que qualquer outra profissão. Qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida precisa se dedicar, seja qual for a sua atividade, né? Mas respondendo à tua pergunta com relação à diabolização dos artistas, isso é normal que aconteça quando existe o medo de que as pessoas pensem, né? Porque quando se faz arte, a arte, na verdade, é um convite às pessoas a raciocinarem, a pensarem, a deduzirem, a abstraírem, a ver, a curtir o estético, o belo e o feio, né? Não querendo ser maniqueísta, mas é isso. E para as pessoas que apostam na ignorância, que é uma parte da, digamos assim, da dicotomia que a gente enfrenta hoje, né? É importante que se desvalorize o fazer cultural. Né? Então, não vai daqui nenhuma raiva, vai daqui só uma constatação e vai de uma desinformação. Aonde que se chega a essa conclusão de que os artistas são desonestos? Quando se cria uma fantasia de que existe uma lei, que é a Lei Rouanet, e que é uma lei capaz de fazer com que pessoas se locupletem do erário público. Né? E isso, infelizmente, enquanto as pessoas não quiserem se informar, é difícil. É fácil explicar, é facílimo explicar. É uma lei que foi criada no governo do Fernando Collor de Mello, né? pelo Sérgio Paulo Rouanet, que era o ministro dele. Portanto, não é uma lei de esquerda, nem de direita. É uma lei de fomento cultural. Aliás, o Brasil é muito desenvolvido em muitas coisas, né? Na medicina, na indústria, no comércio e na cultura. É uma também. Grande lei, importantíssima. E é uma grande lei. Revolucionou o setor cultural. É difícil tu ficar explicando o tempo inteiro que, na verdade, o governo não te passa nenhum dinheiro, ele simplesmente renuncia. Ele renuncia ao recebimento de, digamos assim, se for uma empresa, de 4% do imposto devido. Né? Digamos que o cara deva lá R$10, né? Ele vai dar 4 centavos para a cultura. Como é que funciona isso? A gente se habilita com aquele projeto no Ministério da Cultura, o Ministério, então, examina todas digamos, os documentos e as idoneidades, né? E diz, não, essa pessoa jurídica aqui está habilitada para captar. Em captando, né, pegar lá um dinheiro do Banco do Brasil, um dinheiro dos grandes patrocinadores e tal, 4% no máximo, o cara pode investir, ele vai te dar um pedacinho. Aquilo vai para uma conta vinculada, né? Que só pode ser movimentada mediante muita fiscalização. Muita fiscalização, burocracia. As pessoas não imaginam quanto um artista tem que prestar contas para poder usar esse recurso. Então, na verdade, eu estou um pouco cansado de querer explicar essas coisas. Enfim, sabe? Dá um certo desânimo. Às vezes eu vejo as pessoas não sabendo nem dizer o nome da lei, né? O cara tá mamando na lei Ruralei, na lei Rumamei, não sabe. Então, enfim. E na pandemia nunca foi tão importante a arte, né? Porque as pessoas falavam muito mal dos artistas, mas chegou a pandemia e quem segurou as pontas ali naquele momento de crise existencial, crise sanitária, foram os artistas que vieram com as lives, que vieram com, né, para amenizar um pouco aquele sofrimento todo. Uma aula bacana de civilidade ali, né? Total, né? Não só dos artistas, né? Porque eu fico pensando no pessoal da classe médica, né? Também da saúde mental. E vários outros, né? Que puderam manter as pessoas de uma forma mais rígida, né? Se era possível isso,
Saímos todos chamuscados dali, né? É verdade. Através das transmissões online também, né? Mas sim, eu vi muitos artistas fazendo... O próprio Porto Verão Alegre teve uma edição totalmente online e ao vivo. Foi muito bacana aquilo. Foi uma empreitada bacana aquilo, né? Ô Zé, e para que serve a arte? Olha, depende por que ângulo, né? Se for no ângulo visando o público, né? A arte serve para fazer as pessoas se emocionarem. Por que a gente precisa da arte? A gente precisa da arte porque a gente precisa de uma grande dose de lúdico na nossa vida. A gente precisa ter abstrações, a gente precisa ter coisas impalpáveis, intangíveis, que conseguem navegar pela nossa mente e fazer com que a gente se torne nos tornemos pessoas melhores. A arte serve para isso. A arte também, se a gente considerar num efeito imediato, ela tem que causar prazer, ela pode causar asco, ela pode causar medo, ela pode causar uma série de sensações que não são reais. Então isso é uma coisa bacana, né? Eu acho bacana. Eu comecei ontem, casualmente, a ver uma série que me causou muitas sensações. E eu tava ficando angustiado com aquilo. Pensei, não, mas isso é arte, que coisa boa, que eu posso sentir isso e depois ir dormir tranquilo, porque não está acontecendo, né? Acho que tem uma frase, não sei se é do Ferreira Goulart, que a arte existe porque a realidade não basta. É mais ou menos isso? Eu não sei se é do Ferreira Goulart, mas é bacana isso, porque com a arte a gente pode estender a realidade a coisas extremas, assim, né? Isso sob o ângulo do público, né? Agora, sob o ângulo do artista, é um ofício de responsabilidade. Porque, claro, hoje em dia já está um pouco modificado, porque com a história das pessoas serem protagonistas nas redes sociais, existem pessoas que influenciam as outras ou querem influenciar as outras e que talvez não façam coisas de muita qualidade em termos artísticos, né? Mas essa responsabilidade de saber que o que se faz na sua arte, né? O que se canta, o que se dança, o que se representa, o que se escreve, né? O que se pinta, o que se esculpe, pode modificar a vida de uma pessoa, pode influenciá-la de alguma maneira, é uma coisa muito bacana. É uma responsa muito grande. E aí a gente pode entrar até naquela discussão da liberdade de expressão quando se fala de humor, né? Sim, cada um pode dizer o que quiser, afinal vivemos numa democracia. Mas também as pessoas precisam saber que podem ser responsabilizadas se aquilo que se falou venha a ferir, magoar ou incomodar alguém. E aí entra a responsabilidade, quer dizer, o superego é o grande astro da nova cultura, né? A gente precisa saber. Como a gente está liberado para fazer e falar o que quiser, a gente também tem que estar ciente de que a gente está sujeito a responder, né, mesmo judicialmente, em função daquilo que se fizer ou que se disser. Exatamente. E sobre o ofício do ator e da atriz, eu estava lendo uma frase da Fernanda Torres, a Fernandinha, e ela diz assim que ela resolveu virar atriz porque viver uma realidade só é muito chato. Na verdade, o que vocês vivem são muitas vidas. É isso que é um ator, né? Um ator vive 1000 vidas numa só existência. E talvez por isso também seja tão admirado pelo público. Tu tem muita razão. A frase da Fernandinha, ela é mortal. Porque, assim, uma das coisas mais malucas que tem é que uma atriz ou um ator, ou uma pessoa que esteja... pode viver um personagem que seja diametralmente oposto, que tenha a personalidade completamente diferente à sua, que tenha pensamentos completamente diferentes dos seus, e pode fazer isso sem o risco
de parecer um maluco. É como se fosse o artista, ele pode psicotizar em cena, né? Sem que saia dali, enfim... De camisa de força. Direto para uma clínica, né? E ela tem razão. Isso é uma coisa muito louca. Assim, tu chegar num teatro, por exemplo, e dali a 20 minutos está com uma roupa que não é tua, com uma feição que não é tua, caracterizado, falando de um jeito que provavelmente não seja o teu no dia a dia, e livre para exercer aquele texto que né, é muito interessante. Eu concordo com ela. Agora eu tô lembrando aqui, um dos teus personagens mais famosos, acho também pela popularidade da novela, né, no Brasil, foi o Viriato, em Laços de Família, Sim. que era um homem com impotência sexual, um broxa, né? Ele era um broxa em rede nacional. Como é que foi para ti interpretar esse papel, tu como homem, fazer um broxa? Foi o broxa do Brasil durante um ano, né? Fui durante um ano, e se tivesse que ir de novo, eu iria. Por quê? Porque quando eu fui no verão de 99 para 2000, foi quando nasceu o Porto Verão Alegre também, tá? Naquele verão, então, eu recebi aquele telefonema do Maneco, do Manuel Carlos, me dizendo exatamente o seguinte: Zé, eu acabei de ver aqui um filme do Jorge Furtado chamado A Felicidade faz um caminhoneiro. Tu e o Zé Adão Barbosa. Tu faz um caminhoneiro. E é engraçado porque nessa cena, é uma cena só do filme, Felicidade eu só falo palavrão. São 3 minutos só de... Eu e o Zé Adão, só de palavrão. E isso... O Maneco olhou e disse, olha, eu preciso que tu faça um personagem na minha novela, e ninguém quer fazer. Ué? Porque o personagem é impotente sexual. Eu olhei para minha esposa, olhei para os meus filhos, Alice pequenininha, o João... Alice tinha o quê? 10 aninhos, o João 9 aninhos, o João tinha 4 aninhos. Eu disse, tá, qual é o problema? Eu sou um ator, eu venho fazendo teatro há muito tempo. E sempre acreditei que ao ator cabia representar aquilo que mandam ele fazer, sabe? Não é aquilo que ele quer ser. Então eu sempre vi as pessoas dizendo, eu vou defender o meu personagem com unhas e dentes, e quando eu vejo, a pessoa está se defendendo do personagem. E não foi meu caso. Eu fui, me atirei, aceitei. Claro que foram condições maravilhosas para começar a minha carreira. Eu já vinha fazendo Globo, mas nunca tinha aceitado me mudar para o Rio de Janeiro, justamente porque eu tinha uma família aqui. E eu não achava muito violento sair da minha terra para exercer a minha profissão. Mas dessa vez houve condições. Eu pude morar em hotel, né? Eu pude ter condições de viver fora, que não tinha acontecido esse incidente em Antares. Depois eu posso te contar a história. E aí foi tranquilo. Então eu fui para o Rio e, assim, nos primeiros... Eu fui com uma orientação aqui de Porto Alegre dizendo o seguinte, eu tinha os roteiros e uma pessoa muito chegada a mim disse, olha, esse personagem ele é complicado pelo seguinte, não pela impotência, mas pelo tipo de interpretação. Ele está metido em situações cômicas o tempo inteiro, mas ele é um personagem deprimido, humilhado, dominado pela família, sem voz ativa entre os amigos. Então, cuida para não ficar histriônico. E se alguém tiver a oportunidade de revisitar Laços de Família, quase 26 anos depois, já faz tempo. Vai ver que o Viriato, meu personagem, ele não dá nenhum sorriso. Ele nunca riu, nem de longe. Ele não sorri. Ele se mete em todas as situações esdrúxulas, abruptas, intempestivas. Todo mundo ri da cara dele, ele faz horrores. Ele é o típico macho... né, carioca, ele é de Rocha Miranda, ele é um cara machista, enfim, ele não sorri, ele não ri, e isso que emprestou talvez a veracidade para o personagem. Então, mais do que impotente, eu acho que aquele personagem serviu para o Brasil ver que a impotência sexual ela não está ligada à masculinidade, né? Mas mais do que isso, ela tem cura, né?
Então as pessoas, naquela época, estava nascendo o Viagra, né? Tanto que eu fiz cenas, eu era frequentemente convidado para fazer o Cacete e Planeta. Ah, sim. E aí eu fazia um personagem muito engraçado chamado Viriagra. Então, volta e meia, eles me chamavam para fazer uma pontinha e eu ia. E eu curtia muito, e até hoje eu tenho muito carinho, né? Eu tenho carinho muito pela TV Globo, sabe? A TV Globo me deu muita coisa. Legal. Tá, falando do viriato, é verdade que naquela época alguns homens te xingavam na rua, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive? Muito, não, aqui principalmente. Porque tu manchou a imagem do homem gaúcho. É isso? Porque eu, na verdade, eles me achavam como um veículo para berrar ao Brasil inteiro que o gaúcho não era macho. Ou que o gaúcho era broxa. Não era macho. Eu respondi, não, mas eu não estou dizendo que o gaúcho não é macho. Eu não estou dizendo que o homem broxa não é macho, eu estou dizendo que ele é broxa. Ele continua macho. Ele continua querendo ter as suas ereções, ele continua querendo ter suas relações, digamos, na época, heterossexuais, mas ele só é broxa, ele só... E aí foi que eu dei uma declaração para a revista Veja, que tinha aquelas frases da semana, né? Que iam me matar. Mas é a pura verdade, eu digo até hoje, que eu digo o seguinte, todo homem... A frase era a seguinte, todo homem é um broxa em potencial. Quem não broxou, vai broxar. Que é a pura verdade. E aí causou um escândalo. Escândalo. Era uma outra época, né, Ju? Era outra época. Hoje em dia... Inclusive, esse tema da impotência sexual ainda era um tabu que foi na novela abordado na novela tiveram dois pela tabus, primeira vez. 2 tabus. Foi um. O Maneco adorava isso, né? E o outro foi o câncer na personagem que fazia Carolina Dickmann, não lembro o nome. Não, também não lembro, mas é verdade. Ela, inclusive, raspou a cabeça. Exatamente. Foi muito marcante. O Maneco fazia muito... E eu me sinto muito feliz, até hoje, de ter sido o veículo do Maneco para disseminar pelo país essa ideia de que esse tipo de problema tem curto. Imagina só, a gente fica pensando um operário da construção civil que acorda às 5 da manhã, entendeu? Vai para a obra, trabalha o dia inteiro, se exaure, chega em casa. Às vezes ele não vai conseguir ter uma ereção, ele não vai conseguir ter uma relação com a mulher. Mas é simples de resolver esse tipo de coisa. Hoje em dia está mais simples, as pessoas tomam um remedinho e melhor, claro, sob orientação médica, né? Sem dúvida. O importante é ir ao médico. E aí é que tá. Que foi engraçado o que aconteceu comigo, quando eu realmente tive a dimensão do tamanho da popularidade daquele personagem. Foi um dia foi uma noite, passou uma sequência, logo no início da novela, em que o Viriato ia ao médico pela primeira vez. Né? Então ele saía de casa, ele chegava no médico, ele esperava, ele ficava bravo porque demorava. E aí então o médico atendia, aí o médico disse para ele que não tinha problema nenhum, que tinha cura, que tinha coisa que ele podia fazer. Então ele sai feliz pela rua, ele passa numa padaria, come um sonho desse tamanho para comemorar e chega em casa. Então foi início e fim de bloco, depois início e fim de bloco, depois início e fim de novela. Quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, eu estava recebendo um monte de tapinha nas costas e uma coisa assim desproporcional. E eu estava no camarim e o Ricardo, o Waddington, passou. Eu digo, Ricardo, vem cá. Foi legal ontem, né? E ele disse assim, 80 milhões de pessoas te viram ontem. Que incrível, Zé. Chega a me dar uma coisa aqui. Esse também é o papel da arte, não é? Claro. Aí que tá, né? Naquele dia me caiu uma ficha forte, assim, nossa senhora. E aí eu me dei conta da responsa que é, né? A gente tentar fazer com veracidade esse tipo de coisa. Claro. Né? E a importância que tu pode ter mudado a vida de muita gente. Eu nunca pensei nisso, mas sim, eu acho que sim. Claro, os homens buscar atendimento, mas buscar, né? E falar de um problema que é um tabu. Porque a gente trabalha no Rio de Janeiro, né? Uma vez eu estava gravando, a gente gravava no Leblon. Gravando na beira da praia. Então eu vinha caminhando com o Luciano Quirino, que era o meu partner na novela, era o médico, né? Fazendo uma cena de jogging não, de caminhada na beira da praia. E aí passa um carro e grita assim, tenta com a Vera Fischer! Sensacional. Sensacional. Mas foi bastante divertido. O Brasil é incrível, né? O Brasil é maravilhoso. Como é bom ser brasileiro. Muito bom, muito bom. E aí, o que não tinha, por exemplo, eu tinha feito a minissérie Incidente Antares, 4 anos antes, tinha feito muito sucesso. Sem dúvida. Também outro sucesso que marcou tua carreira, né? Mas não pessoalmente, entendeu?
não foi assim esse... Também pela popularidade, eu acho, né? Porque a novela chega num... É a novela das 8, né? A antiga novela das 8, que eu acho que não sei mais como é que é isso, mas eu acabei fazendo 3, uma atrás da outra. Sim. Né? Eu só saí da novela Esperança nos primeiros 50 capítulos porque o Jaime fizeram uma negociação para eu ir fazer o mascate na Casa das Sete Mulheres. Né? Inclusive, eu ia te perguntar da Casa das Sete Mulheres, tu era um gaúcho no elenco, e reza a lenda que tu ensinou gauchês para os atores e atrizes cariocas que estavam no elenco, é verdade? Não só eu, né? Mas tinha o Werner, o Marcos Barreto. Quem mais? Vocês assumiram a frente gaúcha ali. É porque nós ficamos muito tempo em treinamento no Aras, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, os que iriam conduzir cavalos ficavam a cavalo. Os cavalos crioulo foram daqui para lá, né? E eu que ia conduzir uma carroça ficava dirigindo uma carroça o tempo inteiro. Porque nós precisamos lá pelas tantas, depois vir começar as gravações no Sul, e precisamos dominar os animais, né? Enfim. E nessa convivência diária e grande, a gente começou a dar dicas para as pessoas também, né? Que tipo de dicas? Por exemplo, assim, eu me lembro de uma que foi espetacular, que foi até do Werner, porque o Murilo Rosa, ele chegava, ele confundia buenas com bueno. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, alguém dizia alguma coisa, ele concordava, dizia buenas. Aí o Werner vem cá, Murilo, quando tu concorda é bueno, quando tu quer cumprimentar, dar bom dia, tu diz buenas. Aí eu me lembro desse tipo de detalhezinho, né? Mas a gente fez muita brincadeira boa também, né? Porque o Tarcisinho, que era nosso amigo desde o início, eu já tinha feito um filme com ele, e o Tiagão, né? O Thiago Lacerda, eles são safos demais também. Né? E o Werner, e o Marcos Barreto, que faleceu infelizmente, mas era um grande sujeito. A gente fazia uma brincadeira que era maravilhosa. A maioria dos figurantes eram gaúchos, né? Mas muitos deles não eram. Então eles queriam. A gente fazia o seguinte: pegava uma cuia, né? Enchia de água quente com mate. Em vez de botar uma bomba de chimarrão, a gente tirava o cabo de uma chave de fenda e colocava, porque a ponta da chave de fenda aparece com a ponta da bomba. E botava, e aquilo ficava queimando, esquentando na água quente, e a gente dava para os caras beber e dizia, olha, tem que chupar forte os troços. Né? E os caras vinham com o lábio queimado. Mas que sacanagem. A gente fazia muita sacanagem. Mas virou uma família. Aliás, esse é o grande mérito do Jaime. O Jaime é um esteta, um grande diretor, um cara querido demais. A gente esteve com ele agora juntos, né? Num evento que teve ali no Simões Lopes Neto. 120 anos. Pude conversar com ele muito também. Eu já fiz vários trabalhos com o Jaime. Ele tem uma coisa que as pessoas talvez não se deem conta. Ele é um agregador. Todos os elencos dele ficam amigos. Não existe rivalidade, não existe briga. Eu não sei que maneira que ele dá para agregar aquelas pessoas ali, que as pessoas se sentem meio em família. E foi assim na Casa das Sete Mulheres. Dali resultaram grandes amizades. Grandes amizades. Que legal. Zé, a gente tem um quadro, na verdade 2 quadros aqui no programa, que são o seguinte: um deles, a gente está pedindo para os nossos convidados trazerem uma recordação sua, para deixar aqui na nossa prateleira, que é um relicário de afetos, para a gente lembrar de quem passou por aqui, né? Então a gente já tem aqui o microfone do Daniel Escola, o livro da doutora Rosângela, temos de tudo aqui. Queria saber se tu trouxe alguma coisa para o Paralelas. Eu trouxe aqui, eu trouxe esse livro aqui. Eu não sei se eu mostro aqui. A Morte do Clóvis. Foi um livro que eu escrevi há 26 anos, contando histórias do Teatro Gaúcho. Que historinhas legal. Engraçadas. Então, na época, e até hoje eu não tenho nenhuma pretensão literária, eu não sou um escritor, mas eu achei importante escrever, mesmo que seja de uma maneira mais rudimentar e mais popular, que é o caso, né? Algumas historinhas vividas por mim no Teatro Gaúcho, então até os anos 2000. Então aí tem mais ou menos... Tá na hora de escrever um novo, hein? Já tem muita Eu- história é. depois disso, não? Tem muita história, muita Aqui, história. o Zé ainda tá com cabelo aqui. Cabelo e não tenho muito cabelo branco também, né? Obrigado, tá, Imagina, pela são recordação. 25 Lindo. anos, né? Eu tava na casa dos 30. Né? E a gente também pede uma foto que representa algum momento importante da história de quem tá aqui no programa. Tu separou uma foto muito especial aí que eu sei, né? Eu separei... A gente vai mostrar no vídeo agora. Vai mostrar no vídeo. Mas descreve ela pra gente. Então, Por que essa foto é nessa foto é importantíssima para mim.
porque, deixa eu achar aqui. Não precisa, Tá a gente celular. mostra aqui no vídeo, Essa mas... foto é importantíssima para mim porque é uma foto há uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, mais ou menos. Durante a pandemia eu decidi que eu ia emagrecer. Né? E aí então eu fiz por mim, uma dieta e eu não recomendo isso para ninguém. Né? E eu fiquei muito magro. E fazendo um exame de rotina no final, logo que terminou a pandemia, eu me descobri com um câncer de bexiga, né? E que eu acabei ficando com 68 quilos. Né? E graças a Deus tudo passou, eu tô livre do câncer, voltei a engordar por ordem médica. Que maravilha, hein? Isso, mas assim, essa foto é bacana porque ela representa os 3 homens de perto, né? Caminhando felizes e gravando a chamada para a última temporada. Foi a temporada do 21º ano dos Homens de Perto. Homens de Perto, um dos maiores sucessos do teatro gaúcho, 21 anos em cartaz. Foi realmente foi. Tem uma história incrível, né? É incrível. Tanto quanto Tangos e Tragédias, tá no mesmo patamar, assim, Eu acho o tangos, eles são linguagens diferentes. Não, né? claro, são diferentes. O que eu quero dizer pelo impacto de público, né? Porque vocês arrastaram multidões para os teatros, né? Realmente sempre lotando palcos. A história dos Homens de Perto, inclusive eu tô estudando junto com o Vitório Beretta, o filho do Beretta, que é cineasta, a possibilidade de a gente fazer um documentário sobre os Homens de Perto, porque tem muito material solto por aí, e acho que é uma coisa boa de se fazer, porque os Homens de Perto, ele ultrapassou, né, etapas. Hoje, por exemplo, os Homens de Perto não poderiam ser encenados, nós seríamos cancelados aos 5 do primeiro tempo. Tu acha que seriam cancelados? Eu acho que sim, porque era um humor ingênuo, mas era um humor gozativo, era um humor em cima de defeitos, de coisas que se consideravam defeitos naquela época. Talvez hoje vocês teriam um texto diferente e seria sucesso de qualquer forma. Acho que sim, mas também acho que com a morte do Arthur Pinto, né, que foi o cara que escreveu. Porque o processo dos Homens de Perto foi incrível, né? Nós começamos a improvisar e o Arthur entrou depois para colocar no papel aquilo que ele estava vendo nos improvisos, com aquele talento enorme dele. Então, assim, eu gostaria de... Eu tô enchendo o saco de todos eles para a gente fazer uma última vez. E todos são unânimes em dizer, mas só tu que não vai conseguir, Zé. Porque eu tenho um joelho estourado. Mas o joelho nem que tu senta. Mas eu não queria que parecesse saudosismo, sabe? Teria que entregar alguma... Por que os Homens de Perto acabaram? Porque a gente talvez não pudesse mais entregar para a plateia toda a vitalidade, verve e aquilo que a gente entregava de vitalidade, né? Dentro do espetáculo para o público. Mas pode transformar em algo novo, algo diferente. Acho que sim. Se tu for fazer isso, fala comigo para eu dar na minha coluna em primeira mão. Tá. Nós já fizemos uma tentativa, inclusive, que foi os Homens de Perto 3, onde os 3 começavam, né? Eu na cadeira de rodas, o Beretta com o andador, e o Oscar, não me lembro como é que estava. Mas a gente fazia uma brincadeira, e era bacana a ceninha e tal. Mas a gente não segurava, porque o público quer, que nem diz o meu querido irmão Oscar Sims, correria, pulaçada e gritiril. Ô Zé, a gente está quase no fim. Eu queria falar do Porto Verão Alegre, que é um dos festivais mais tradicionais, mais queridos, eu diria mais importantes da cidade também de Porto Alegre. Não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, porque pega também um período de verão, né? Sim, Janeiro, sim. fevereiro. Vai começar agora a venda dos ingressos. Quer falar um pouquinho sobre essa nova temporada e convidar as pessoas para acompanharem vocês? Com certeza. O Porto Verão está fazendo 26 anos, né, ininterruptos, nessa próxima edição. Já é um dos maiores festivais privados, multiculturais da América Latina. Mas eu não digo isso para dizer que é grandão. Eu digo isso para dizer que ele é inclusivo, né? São 26 anos incluindo as pessoas. Incrível, né? Não tem não no Porto Verão, a não ser para as questões de profissionalismo e qualidade, né? Temas, gêneros, nada freia a inclusão do Porto Verão Alegre. Isso me encanta muito, né? E hoje a gente consegue abrigar dentro desse festival multicultural, como o próprio nome diz, todos os tipos de arte que aparecerem, todos os tipos,
Daqui a pouco nós vamos estar com um Grenal de cachorrinho amestrado, sabe? Essa temporada agora são mais ou menos 140 espetáculos, 150? O Beretta que faz a curadoria regional, quer dizer, a equipe dele, né? Hoje eu e o Beretta estamos um pouquinho mais, né, viramos rainhas da Inglaterra e temos vários Winston Churchill em volta de nós, né? A gente procura só dar opinião, assim, mas está lá na área que está feita ao Beretta. Parece que sim, nós vamos ter só de espetáculos gaúchos em torno de 110, 115, incrível, 120. Né? A importância que é isso para a economia. Profissionais, também. Né? Economia criativa. Olha o que tu movimenta de emprego, de PIB. Nossa, é incrível. É incrível sim, porque o Porto Verão ele tem uma característica, Ju, de funcionar de segunda a segunda. De segunda a segunda tem funções, tem dias ali, fim de semana, ou meio de semana, que chega a ter 10, 12 espetáculos, todos eles cheios, né, lotados. Imagina, né? Essas pessoas, elas se vestem, essas pessoas, elas vão ao cabeleireiro, essas pessoas, elas andam de aplicativo, ou de táxi, ou de ônibus. É um motor da economia em pleno janeiro e fevereiro, que era uma época vão no nos passado. bares, vão nos restaurantes, ou vêm do interior e se hospedam. Né? Não, e Porto Alegre era morta mas nessa nasceu época. por isso. Porto Verão Alegre, com muita ajuda do Grupo RBS, ele surgiu no verão de 2000, né, 99 para 2000, porque eu e o Beretta estávamos na lancheria do Parque e eu fazia o marido do Dr. Pompeu, que fazia um certo sucesso, e o Beretta fazia uma peça chamada Vida Muda, que não fazia nenhum sucesso. E era um espetáculo genial. Eram 3 clowns ou 4 clowns em cena. Era um espetáculo. Eu mesmo, antes de conhecer o Beretta, eu tinha assistido umas 8 vezes o espetáculo. E aí ele me disse assim: Zé, como é que nós vamos fazer no verão? Vamos botar os espetáculos em cartaz e tu faz a divulgação. Como eu tinha uma abertura grande com o Ranzolin aqui na Rádio Gaúcha, eu topei fazer isso. Só que já se incorporaram mais 3 ou 4 espetáculos, a Débora Finocchiaro com monólogo, tinha, acho que o Renato Campão, acho que o Zé Adão, enfim, a gente teve 6 comédias, o Flávio Bica Rocha. Foi uma forma de... 6 comédias. De conseguir... E foram 12 mil pessoas em 4 semanas. Nós nos demos conta de que as pessoas não iam embora de Porto Alegre, elas não tinham o que fazer. E aí, quando vocês criaram essa opção, aí agora é um sucesso sem querer, tremendo. nós criamos, e aí foi. Agora virou meio que obrigação nossa, né? Não porque pode a mais gente criou faltar. para ir para o palco. Claro. Ainda bem que a gente tem conseguido ir para o palco nesses anos Então todos. é de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, agora de 2026, mas os ingressos já entram à venda agora em dezembro, meados de dezembro. Isso, nós ainda estamos encerrando a fase de captação de recursos, nós temos uma Rouanet aprovada, já com conta aberta. E claro que os nossos patrocinadores tradicionais todos estão conosco novamente. Enfim, é isso. Antes de encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta ainda, que a gente tem alguns minutinhos ainda. Claro. Porque tu é um cara que dubla, né? Tu é dublador. Tua voz tá em um monte de coisas. Um monte de... Até em videogame, se eu não tô enganada, né? Sim. Tu tem medo da inteligência artificial? Não, medo não, eu tenho pena. Tu acha que vai perder espaço pro é que eu acho que a robô? Inteligência artificial ela consegue até reproduzir o timbre da tua voz, mas ela nunca vai dar a interpretação que uma pessoa física, né, consegue dar. A dublagem mas tu fala medo de ser substituído por ela? Acho que não, Ju. Eu acho que para poder haver uma locução em inteligência artificial, falta alma, né? Falta alma. O timbre tu consegue, né? Tu consegue até, inclusive, reproduzir, botar a voz de uma pessoa que não canta numa música. Tu consegue fazer agora uma dublagem famosa tua aí? Agora te peguei desprevenido. Eu não, assim, ó, uma dublagem que eu gostei muito de fazer, tá fazendo 20 anos já. Esse filme é um longa-metragem do Otto Guerra, em cima das tiras do Angeli, que é o Woodstock, né? E Rebordosa eu fazia o Wood, o falecido, recém-falecido, saudoso Cepete Araju de Los Santos, o Cepé, fazia o Stock, e a Rita Lee fazia a Rebordosa. Ah, sim, é verdade.
E era engraçado porque era uma coisa assim, o Woodstock e a Rebordosa, eles estavam velhos já, né, passaram-se os anos, e os filhos, o meu filho no filme, né, é uma animação, né, é um desenho animado, é o Julinho Andrade. Uhum. Né, que brilhou agora na novela. Brilha sempre, o Julinho. Vale tudo. Os filhos policiavam eles, porque eles eram muito maconheiros, né? Então, nesse filme, que é Woodstock, sexo, orégano e rock and roll, eles retornam para uma viagem lisérgica, só que eles conseguiam, os filhos deixavam eles fumar só orégano. Então eles fumavam orégano, a viagem deles. Como é que é orégano. A tua voz? A voz era... Como é que era, mano? Sai pra lá, Stock! Uma coisa meio assim. É sensacional, né? É curioso esse negócio da dublagem, porque tu tá atuando, né? É um ator botando toda a sua carga dramática na voz. Sim. É isso, né? Sim. Ainda ontem eu tava revivendo algumas coisas e vi que tem um filme do Gervásio, um longa-metragem da década de 2010, eu acho, no início de 2010, que eu não tô lembrando o nome, mas é um filme famoso, um longa-metragem bacana do Gervásio, tá lá Zé Victor Castiel, voz do delegado. Quer dizer, eu não trabalhei como ator, mas o Gervásio me chamou para dublar algum ator, né, que deu algum problema na voz. Muito bom. Zé, a gente tá chegando no fim, eu te agradeço demais, que baita papo. Eu sei que tinha muito mais coisa para falar, né? A gente podia falar, assim, umas 3 horas, e ainda assim ia ter mais coisas para falar. Mas muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui. Incrível, e desejo ainda mais sucesso. Tomara que o Porto Verão seja estrondoso, que tenhamos todos os teatros lotados. Tomara. Parabéns pelo trabalho. Tá? Ju, eu queria agradecer o convite, né? Porque como eu assisto, eu ouço, né? Vejo, né? Recortes, principalmente nas redes, né? E eu vi a entrevista do Carlinhos, né? Carneiro. Eu achei muito emocionante, né? E aí veio o teu convite, eu fiquei muito honrado de estar aqui contigo, eu me coloco à disposição sempre. Eu estou em casa, na verdade. Eu estou aqui, para quem não sabe, esse podcast é gravado aqui no prédio da Zero Hora, né? Do Grupo RBS. E isso aqui é minha casa. A minha carreira se confunde com o carinho que sempre me foi dado por essa casa, né? Sempre, sempre. Eu falei no Ranzolin porque quando a gente começou o Porto Verão Alegre, ele franqueou a mídia de rádio pra gente. E a Alice Urbim e o Gilberto Perim e outras pessoas da TV franquearam a mídia de televisão. Porto Verão Alegre só é isso hoje, porque é a Rede Brasil Sul de Comunicações. Aliás, eu queria só falar uma coisa, eu tive muita honra esse ano, porque eu fiz a narração do documentário, né, da vida do querido Maurício Sirotsky. Maurício Sirotsky, sobrinho, 100 anos. 100 anos, né? E recentemente, inclusive, eu tive a honra de ser chamado pelo Túlio Milman, pelo Nelson, pelo Pedro, né? Pela Sônia, pela Suzana, para ler antes de todo mundo a obra escrita pelo Túlio. A biografia que tá linda. A biografia porque eu sou um grande leitor de biografias. Eu praticamente passei a minha vida inteira lendo biografias e o Túlio lembrou disso. Vou pedir pro Zé ler. E tá muito bom o livro, eu recomendo para as pessoas. Tá legal que mesmo, é muito né? bonito. É uma biografia com um B maiúsculo. Muito obrigado. E, gente, até a próxima. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.